Não está autorizada a divulgação deste material de aula. Seu conteúdo deve ser utilizado exclusivamente pelos alunos de 4º e 5º semestres do curso de Fisioterapia, Universidade Paulista, Campus Rangel, do ano de 2020. Oi, pessoal, tudo bem? Nessa nossa aula de hoje, eu vou falar a respeito de atenção, né? Essa nossa aula está dividida em duas partes. A primeira parte da aula de atenção vai ser dada dessa semana. A segunda parte da aula de atenção vai ser dada a semana que vem, tá? Uma em cada semana. Nessa primeira parte da aula, eu vou falar a respeito das definições de atenção, alguns exemplos de atenção diferentes, em que momento do nosso dia a dia a gente precisa de atenção, quanto é importante a atenção para o nosso desempenho social. Vou falar a respeito de tipos de atenção nessa aula, exemplificando no nosso dia a dia quais os tipos de atenção e a dificuldade e a importância de se trabalhar a atenção durante um atendimento de fisioterapia, tá? Então, essa vai ser a nossa primeira parte da aula de atenção. Eu espero que todos gostem. Então, a definição que a gente tem de atenção é que ela é a atividade neural que vai facilitar o nosso processamento de uma determinada informação mental e que vai, ao mesmo tempo que processa essa informação mental, inibir o processamento de outras informações mentais concorrentes, né? Essas informações mentais, elas podem ser mentais e essas informações podem ser ambientais também, né? Então, a gente vive num mundo em que a gente tem competição muito grande em relação à nossa atenção e que a gente, a todo momento, precisa saber lidar com diferentes focos atencionais para a gente continuar sendo funcional. Então, a gente vive num mundo que a gente tem estímulos visuais, estímulos auditivos, ou estímulos sensoriais, muitos estímulos que nos chamam a atenção o tempo todo e a gente precisa demandar dessa inibição de informação, de algumas informações sensoriais, quaisquer que venham do ambiente, para que a gente consiga ter foco atencional em outras. Quando isso não acontece, a gente tem problemas em relação à nossa atenção. A necessidade que o ser humano tenha atenção para um objeto especificamente, né? Mesmo que o ambiente seja rico de estímulos e que façam competição, que esses estímulos façam competição entre si para que chamem a nossa atenção. Então, é muito importante que o indivíduo, que a gente, o ser humano, saiba inibir focos atencionais importantes para que a gente foque a nossa atenção naquilo que é importante. Não necessariamente nosso foco atencional tem que ser um só. Muitas vezes no nosso dia a dia, a gente demanda de necessidade de atenção em mais de um foco atencional, né? E isso pode ser fácil para algumas pessoas, isso pode ser muito difícil para outras pessoas. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que, quando vão estudar uma matéria para prova, por exemplo, ou para um concurso, ou para uma apresentação que tenham que fazer, conseguem muito mais se organizar no foco atencional quando estão escutando uma música. Então, estão estudando para aquela matéria e estão escutando uma música. Isso é uma atenção que a gente divide entre dois objetos, né? Então, existem pessoas que funcionam dessa forma, existem pessoas que precisam inibir completamente focos atencionais secundários para focar naquele objeto de atenção necessária para que haja aprendizagem. Tá? Então, cada indivíduo funciona de uma forma, né? E a gente precisa entender que o nosso ambiente é muito rico de estímulos e que a nossa atenção ela pode ficar pulando de um foco para o outro e daí vir toda a dificuldade do indivíduo de ter a atenção num objeto só. Pessoal, essa figura eu tinha mostrado para vocês na aula de percepção, né? Então, olha só como as coisas se entrelaçam, né? Aqui, se vocês jogarem o foco atencional de vocês para a parte branca, vocês vão ver uma taça, um candelabro, um candelabro. Se vocês jogarem o foco atencional de vocês para a parte preta, para a cor preta, vocês vão ver dois perfis de pessoas.
tá? Então, o foco atencional nosso é primordial, é muito importante para nossa construção de percepção. Então, na última aula, quando eu falei a respeito de percepção do ambiente, percepção que precisa de centros superiores do nosso córtex envolvido, né? Para que eu tenha uma construção de percepção do ambiente, eu tenho que ter foco atencional adequado. Vocês percebem, então, que se eu não tenho foco atencional adequado, e o exemplo é essa figura que está projetada aí para vocês, né? Se eu não tenho foco atencional, eu não consigo perceber o meu ambiente. Imaginem vocês dentro de um mercado, vocês vão fazer compra, e o foco atencional de vocês é ruim. Então, vocês estão num ambiente altamente rico de informação para vocês, que tem mercado, tem um monte de gôndola, tem cores diferentes, tem objetos diferentes, tem o preço que vocês têm que olhar no objeto. Se o foco atencional for muito ruim, a pessoa pode demorar, por exemplo, o triplo de tempo para fazer compra do que aquela pessoa que é focada, que sabe exatamente para onde tem que olhar, que sabe exatamente o que tem que focar e que consegue inibir o foco atencional adjacente, né? Aqui nessa figura, por exemplo, quem consegue ver o candelabro branco é porque está conseguindo inibir o foco atencional da cor escura. E quem consegue ver os dois perfis de indivíduo está conseguindo inibir o foco atencional para a parte branca. Então, olha como é importante a atenção na nossa construção do dia a dia, da nossa percepção do ambiente como um todo. Essa figura também mostrei na outra aula de percepção, né? Aqui é a mesma coisa. A gente pode ter um foco atencional geral, global, em que eu olho o fundo. Aqui, na verdade, não é uma cor, como no slide anterior, branco e preto. Aqui é figura fundo, né? Se aqui eu foco no fundo, meu foco atencional está no fundo, eu vejo dois perfis. Mas se eu foco nos perfis, eu vejo inúmeros outros detalhes. Né? Eu vejo que a orelha, quando eu estava focando no fundo, que eu vejo a orelha do senhor de perfil, na verdade é uma mulher que está dentro de uma porta, né? A boca da senhora é o vestido, né? Então depende do meu foco atencional, a minha percepção do ambiente é outra. E isso e esse foco atencional, ele precisa ser dirigido quando há necessidade do indivíduo, né? Então, vamos exemplificar na fisioterapia, por exemplo. Eu vou fazer exercício no meu paciente, eu preciso ter, ora, foco atencional interno do corpo do paciente, ora, foco atencional externo, né? Para que ele perceba o ambiente, para que ele não saia por aí, por exemplo, tropeçando. Eu quero que o meu paciente ele perceba o ambiente adequadamente, e para ele perceber o ambiente adequadamente, ele tem que ter foco atencional, né? Para que ele não saia na rua, por exemplo, e não perceba, por exemplo, a guia, não perceba o buraco e não venha a cair. Então, o foco, as dicas que a gente tem que dar para o nosso paciente em relação à atenção, tanto do próprio corpo como do ambiente, são absolutamente importantes para a base do tratamento de fisioterapia. Enquanto a gente está achando que isso é uma construção abstrata de conceituação, por exemplo, atenção e percepção, isso não é abstrato, é o que de fato vai tornar o meu paciente funcional no dia a dia dele se eu trouxer essas conceituações para o meu atendimento. Né? Então, eu preciso que meu paciente tenha foco atencional, e para isso, durante a fisioterapia, eu tenho algumas estratégias, para que ele consiga perceber melhor o ambiente e vencer os obstáculos, e não os obstáculos vencê-lo, por exemplo, como numa queda. E aí, se eu tenho uma boa atenção, né? Se eu tenho uma boa atenção acontecendo, eu tenho efeitos em relação a essa boa atenção. Se eu tenho uma boa atenção e percepção do ambiente, eu tenho um processamento adequado da informação do ambiente, que é local, e do momento em que eu estou, tá? Então, se eu tenho uma boa atenção, o meu processamento da informação de onde eu estou e que momento eu estou é adequado. Agora, se eu tenho uma desatenção,
Se eu não consigo inibir um foco atencional em relação ao outro, eu vou ter um processamento deficiente da informação, né? Do local ou do momento, do ambiente. E isso vai me gerar desatenção. Imaginem vocês estão num ponto de ônibus esperando o ônibus vir para vocês saírem. Só que o processamento de informação do ambiente de vocês é deficiente, o que vai gerar desatenção. Então, vocês estão no ponto de ônibus que está cheio de gente. Ao invés de prestar atenção no ônibus que está vindo, vocês vão começar a prestar atenção na conversa da pessoa que está do lado ou no celular que vocês estão olhando, né? Então, a desatenção para o foco atencional que deveria ser, que é a chegada do ônibus, está presente. Então, o processamento deficiente do ambiente, de forma desatenta, faz com que a gente não observe a informação do ônibus chegando, não observe o ônibus chegando e possa perder até o ônibus. Então, assim, o ambiente em sociedade é um ambiente que nos gera muita informação e muito processamento sensorial. Se eu não sou capaz de inibir o meu foco atencional, de prestar atenção, por exemplo, na conversa do lado, em detrimento de olhar para o ônibus que está chegando e saber se é aquele ônibus que eu tenho que entrar ou não, isso vai me gerar uma desatenção, uma confusão e, consequentemente, déficit de processamento das informações sensoriais que o mundo me emite. Certo? Então, eu tenho efeitos bons da atenção e eu tenho efeitos ruins de desatenção, que me fazem ficar fora, me fazem ficar sem percepção do ambiente. E isso vai acontecer na fisioterapia também, né? Se eu não percebo o movimento que eu tenho que fazer adequadamente, se eu não tenho atenção para o momento que o fisioterapeuta está me dizendo qual exercício que eu tenho que fazer, eu não processo adequadamente a informação, o exercício vai ser feito errado, né? Isso acontece muito em idoso, por exemplo. O idoso acaba tendo déficit de atenção, ou ele pode ter déficit de atenção, e por conta disso, déficit atencional, você passa o exercício para ele, a primeira vez ele consegue fazer, a segunda vez ele faz, a terceira vez ele já está errando. Por quê? Porque ele não prestou atenção adequadamente, e eu estou dizendo não prestou atenção, não porque ele não quis, porque muitas vezes ele não consegue focar na atenção. E por causa disso, ele não aprendeu o exercício que tinha que ser feito para poder repetir. Aí na segunda, terceira, quarta tentativa, ele muda o exercício, que não está automático, então ele muda o exercício. É como se ele não focasse na voz de comando e aí ele não consegue executar adequadamente o comando que foi dado, que é o exercício. Isso prejudica muito a nossa conduta. Olá, então, a importância da atenção no nosso dia a dia, né? Aqui eu trouxe 3 fotos, que são 3 exemplos para a gente, né? O primeiro deles aqui é para aprendizagem formal, que é a aprendizagem, por exemplo, que vocês têm na faculdade, né? De prestar atenção, focar no professor lá na frente, anotar o que é importante, não necessariamente tudo. Quem tem outras estratégias pode usar de outras estratégias, por exemplo, como gravar uma aula, que, aliás, é uma alternativa para quem tem desatenção, que pode depois acessar a informação que ele pode ter perdido, né? Agora, quem não consegue inibir outros focos atencionais do ambiente, não vai conseguir prestar atenção no foco principal, que nesse exemplo aqui é o professor na sala de aula. E aí vai prestar atenção no colega que está conversando, ou no colega que está comendo e mastigando do lado, ou no colega que deixou o estojo cair, ou no celular que vibrou no bolso, e assim por diante, não consegue, por exemplo, inibir o foco atencional secundário e só para o primário, tá? Outro exemplo aqui é o que eu já tinha dito para vocês, já tinha antecipado esse exemplo em relação ao mercado, né? Essa segunda foto aqui do meio. Então, se eu estou no mercado, eu tenho muitos estímulos visuais. Dá uma olhada nessa gôndola aqui, absolutamente cheia de frutas. E aí eu tenho que olhar a fruta, eu tenho que olhar a qualidade da fruta, eu tenho que olhar o preço, e eu ainda tenho estímulos de outras do lado que fazem com que eu desfoque, eu possa aumentar a possibilidade de desfocar o meu foco atencional, né? E aí isso vai fazendo com que eu tenha que ter estratégias para focar. É a mesma coisa quem gosta muito de frequentar shopping, né? Quem gosta muito de frequentar shopping, entra no shopping e não tem foco atencional. Precisa ir ao shopping para fazer 2 tarefas.
né? Mas não consegue, né? E aí acaba, porque gosta do ambiente, porque quer estar no ambiente, porque desfoca, porque não tem foco atencional, né? E aí acaba demorando o triplo de tempo que levaria para resolver os dois problemas que foi para resolver porque desfoca. E eu digo quem gosta de frequentar shopping, porque no geral quem não gosta de frequentar shopping acha que o estímulo é muito grande, porque aí tem estímulo de outras pessoas, de conversa, de propaganda de loja, de cheiros, porque cada loja tem o seu cheiro, é outro foco atencional que pode tirar a atenção. Tem ainda loja que coloca música e assim por diante, chamando a atenção para o seu produto. E aí, quem não gosta, acaba focando e indo direto onde tem que resolver o problema, porque aquela situação desagrada, né? E aí acaba se vendo por desprazer, se vendo na obrigação praticamente de focar para ir resolver o problema e voltar para casa. Né? Outra importância de se ter atenção é, por exemplo, no momento de dirigir. Né? E aqui a gente tem foco atencional automático, né? Porque uma vez que a gente aprende a dirigir, a nossa atenção ela acaba sendo automática. E eu preciso ter foco atencional na hora de dirigir, porque eu tenho que prestar atenção em todo o painel, toda a informação que o painel me traz, né? De se tem gasolina, se não tem gasolina, se acendeu a luz que o carro esquentou, se eu tenho que trocar a marcha ou não, se não é um carro automático. Eu tenho que prestar atenção em tudo dentro do carro e fora do carro, nos sinais de trânsito e, além disso ainda, nas outras pessoas que estão dirigindo, fora os pedestres, né? Então, o foco atencional é absolutamente importante, a atenção é absolutamente importante de ser adquirida, que uma pessoa tenha para que ela seja funcional. A pessoa que tem desatenção, ela fica desfuncional em graus diferentes, né? Em graus diferentes. No mínimo, ela vai demorar o dobro do tempo que ela levaria para uma atividade mais simples, né? Num caso mais grave, por exemplo, ela não consegue executar a tarefa de tanta desatenção que tem. Então, a atenção ela é muito importante no nosso dia a dia, senão a gente não consegue ser funcional. Pessoal, 5 segundos para observar essa imagem. Observem todas as características. A imagem que eu mostrei para vocês, que vocês ficaram 5 segundos observando, era uma pintura de Salvador Dalí que se chama Sonho causado pelo voo de uma abelha em torno de uma romã 1 segundo antes de acordar. Esse é o título que o próprio Salvador Dalí deu para sua obra, certo? E aí eu pergunto para vocês o seguinte: recrutem aí a memória baseada na atenção que vocês tiveram na obra de Salvador Dalí, e eu pergunto: onde estava a romã? Vocês viram várias coisas ali na imagem. Vocês conseguem se lembrar onde estava a romã? Vamos lá? Olha a mensagem aqui. A romã estava aqui, certo? A romã estava aqui, sendo que quem achou que a romã é essa daqui também pode ter achado correto, porque isso é uma romã aberta, tá bom? Então, mas olha só como ter foco atencional não é fácil. Quantas coisas a gente consegue ver nessa figura, né? Nessa pintura. A gente consegue ver romã, 2 romãs, uma mulher deitada, uma arma, 2 tigres, um peixe aqui engolindo outro tigre, um elefante aqui em cima. É muito detalhe. Isso é o que o ambiente faz com a gente. Nos fornece muitas informações. E você treinar o seu foco atencional é muito importante, né? Porque você consegue perceber melhor o ambiente depois. Gente, nós, como fisioterapeutas, fazemos isso no nosso paciente. O que a gente faz? A gente observa o nosso paciente como um todo e analisa funcionalmente aquele ato motor que ele está nos mostrando. Então, de certa forma, a gente também, como fisioterapeutas, tem que ter um foco atencional adequado para perceber que, olha, hoje o meu paciente entrou claudicando mais do que ontem.
né? Ontem ele estava só com claudicando com um apoio de calcâneo. Hoje ele está claudicando com flexão de joelho. Então, vocês percebem que o foco atencional é importante para o paciente, mas é muito importante para o fisioterapeuta também, para perceber as pequenas nuances que o nosso paciente nos traz. E aí, pessoal, pensando e falando em atenção, ou na falta de atenção, os déficits de atenção mais importantes, não os déficits leves de atenção, mas os déficits de atenção mais importantes, eles podem nos levar à síndrome da negligência. Então, se eu tenho um déficit de atenção muito importante, eu posso negligenciar uma parte do meu corpo, né? Isso lá na neuroadulto, quando eu for falar de acidente vascular encefálico para vocês, de AVE, tem um AVE em decorrência de uma lesão de uma artéria cerebral em específico, que vai fazer com que o indivíduo tenha a síndrome da negligência. O que é isso? A síndrome da negligência é negligenciar, negar a existência de um segmento corporal, que aí no caso do AVE é um hemicorpo como um todo, né? Olha só aqui embaixo, essa síndrome da negligência é mais frequente nas lesões de hemisfério cerebral direito, é mais frequente, não é exclusiva, mas é mais frequente, tá? Então, lesões de hemisfério cerebral direito e especificamente em áreas que envolvam atenção, levam o paciente a negligenciar a metade do corpo, tá? E isso é muito complicado, isso é muito grave para a reabilitação, porque se a pessoa negligencia uma parte do corpo, se está negligenciando uma parte do corpo, como é que ela vai lembrar de usar a parte do corpo no seu dia a dia e melhorar a sua funcionalidade, baseado naquilo que a gente fez de exercício durante a sessão de fisioterapia? Então, a negligência, a falta de atenção, que é importante, que leva à negligência corporal, ela é grave e deve ser tratada e ela é consequência de lesão, principalmente de hemisfério cerebral direito. Então, agora, pessoal, eu vou falar a respeito dos tipos de atenção que nós temos, né? Que o ser humano tem aí em mente que podem estar alterados. Então, agora eu preciso que vocês mantenham toda a atenção de vocês para eu falar em relação aos tipos de atenção. Tem algumas que confundem levemente com as outras, eu vou procurar ser o mais clara possível para que essa confusão não aconteça. Então, prestem atenção. A nossa primeira atenção é chamada de atenção focada. Na atenção focada, o que vai acontecer? O indivíduo foca a atenção em algum objeto, mas não mantém. A atenção focada, na verdade, é aquela primeira atenção que a gente dá para o objeto, tá? Mas não é uma atenção mantida, ela não é uma atenção que permanece, tá? Aqui, a atenção focada, ela é bastante importante para o início da atenção que o paciente vai dar para o objeto. Próximo item, a atenção sustentada. A atenção sustentada é aquela que o indivíduo mantém o foco atencional quando não há competição entre os outros estímulos, né? Então, a sustentada, que significa que ele sustenta o foco atencional. Então, ele sustenta a atenção focada. Significa que ele foca e mantém o foco atencional, tá? Quando não tem nenhum momento em que ele seja chamado a outro tipo de atenção. Então, eu vou dar um exemplo disso. Por exemplo, vocês estão lá no quarto, o quarto fechado, estudando, não tem ninguém em casa, a porta está fechada, não tem barulho de vizinho, não tem barulho de música, não tem nada. Se você consegue focar e manter a sua atenção no estudo, ela é chamada de atenção sustentada. Isso significa que você consegue ficar por um tempo, que você consegue manter o foco atencional por um tempo naquele seu objeto de estudo naquele momento, tá? Então, você foca, que é a atenção focada, e você mantém a atenção naquele objeto, certo? Atenção seletiva. A atenção seletiva é quando a gente tem que escolher entre prestar atenção quando tem muitos estímulos. E aí você tem que escolher a atenção para um estímulo e ignorar os outros, tá? Então, aí de novo, vou dar um exemplo do estudo no quarto. Você está agora numa casa cheia de gente,
todo mundo em casa, pai, mãe, irmão, papagaio, vizinho, todo mundo ali, você tranca no quarto para estudar. Só que tem o barulho do irmão que entra no quarto e sai, o barulho de alguém na cozinha cozinhando, batendo panela, você tem o barulho de alguém que coloca o som na tua casa, você tem vários focos atencionais. Se você tem atenção seletiva, você consegue inibir os focos atencionais extras e manter a atenção no estudo. Se você consegue manter a atenção no estudo com estímulos no ambiente, sem se distrair com outros focos atencionais, a gente diz que é a atenção seletiva. É isso que a gente quer no nosso paciente, certo? É uma das coisas que a gente quer no nosso paciente, que ele esteja num ambiente que tenha vários estímulos e que ele consiga selecionar um foco atencional e inibir os outros. Por exemplo, outro exemplo, vocês estão na sala de aula e o colega do lado começa a abrir um pacote de salgadinho. Você tem a atenção dividida. Você tem, na verdade, dividida não, você tem a atenção que tá competindo com outro foco. É o professor falando ali, o colega abrindo o saco de salgadinho, o ar-condicionado ligado. Então, você consegue inibir o ar-condicionado? Você consegue inibir aquela chamada de atenção que é o saco de salgadinho abrindo e o cheiro do salgadinho subindo? Né? Se você consegue inibir essas coisas, você tem uma atenção seletiva satisfatória. Você consegue inibir alguns focos atencionais e manter um só quando o ambiente é rico em estímulo. Próximo tipo de atenção é o que a gente chama de atenção dividida. Na atenção dividida, o que vai acontecer? Eu vou dividir a minha atenção em 2 estímulos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu estou cozinhando e falando no celular ao mesmo tempo. Falo ao celular e cozinho ao mesmo tempo. Então, o que é a atenção dividida? É o compartilhamento moderado de atenção, né? Você tem uma atenção razoável, não ótima, mas razoável, em diferentes recursos de atenção, em diferentes estímulos, né? Você coordena o desempenho de mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Gente, isso é muito importante para a gente. Sabe como isso chama? Que lá na aula de Parkinson eu vou falar melhor para vocês? Dupla tarefa, tá? Quando a gente consegue fazer 2 tarefas, mesmo que com desempenho moderado, não excelente, mas você consegue fazer 2 tarefas de forma satisfatória ao mesmo tempo. Então, andar e falar é atenção dividida. Você está falando e você não para de andar, né? Dirigir e falar, a mesma coisa. Então, quando você faz dupla tarefa, você está fazendo atenção dividida. Você tem que prestar atenção em 2 focos. Não tem uma que possa você não prestar atenção. Senão, aí ela é seletiva. Você tem que prestar atenção nas 2 coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, cozinhar e falar ao telefone é o melhor exemplo, porque nenhum dos 2 é automático. Você tem que prestar atenção se você já colocou sal, se você não colocou sal, que ingrediente a mais falta colocar na panela, e você tem que responder o que a outra pessoa do outro lado do telefone está falando com você, tá? Então, a atenção dividida é uma coisa muito importante quando a gente vai trabalhar com o nosso paciente com problema neurológico ou o nosso paciente idoso, tá? Não que a atenção seletiva não seja, ela é também, mas a dividida é muito importante. Próximo, atenção sondada, tá? Ou também chamada de sondagem. É quando a gente vai procurar um objeto na casa, procura por objeto, ó. Então, por exemplo, você entra num ambiente que você tem que procurar o objeto no meio de um monte de outros. Né? Ah, perdi a minha meia tal, a minha calça tal. Você abre o seu armário e você vai fazer uma atenção do tipo sondada, né? E procurar a calça que você quer frente àquelas muitas que tem ali, né? Quando você está numa loja de departamento com um monte de roupa pendurada, você quer uma blusa
de uma cor específica. Atenção sondada. Você está na cozinha e você quer, dentro da sua gaveta de talher, você quer especificamente aquele talher. Atenção sondada é aquela que você tem que prestar atenção em tudo que está ali no seu foco atencional, né? Para identificar um objeto. É muito importante. Algumas pessoas têm muita dificuldade disso, né? Não conseguem achar nada em casa. A atenção alternada é aquela em que você muda o foco atencional. Então, você tem 2 focos atencionais e você muda o foco atencional rapidamente de um para o outro, do outro para um atrás do outro. Então, eu vou dar um exemplo disso. Você está no telefone, uma ligação muito importante, e alguém te chama também de forma muito importante, fora do telefone. E aí, o que você faz? Para você, por exemplo, está no telefone resolvendo alguma coisa e a outra pessoa pede para que você decida alguma coisa, alguém de casa, tá? Pede para que você decida alguma coisa. Então, você tem que alternar o foco do telefone para quem está falando presencial com você, para depois do telefone de novo, mas rapidamente. E aí, por exemplo, você está no telefone conversando com uma pessoa e contando uma história. Aí, a pessoa do lado de fora, a que está presencial com você, fala assim, olha, você vai usar a blusa azul ou verde? Eu vou pegar para você. Você responde para outra pessoa. Quando você volta na conversa do telefone, você sabe exatamente onde você parou a conversa. Isso significa que você tem uma boa atenção alternada. Se a tua atenção alternada não é boa, vou voltar para o nosso exemplo, quando você volta para o telefone para falar com aquela pessoa, você esquece de onde você estava contando aquela história X para a pessoa do telefone. Entende? Então, a atenção alternada é quando você desfoca e volta a focar aquilo que você estava com atenção anteriormente, mas sem ter perdido, entre aspas, o fio da meada da sua atenção. Tá? É muito importante também e muitas pessoas têm isso alterado. Gente, a nossa atenção, ela sofre altamente com o nosso nível de ansiedade, com o nosso nível de descanso, nosso nível de tensão, sofre se a gente tem falta de sono, se a nossa alimentação está inadequada, tá? Então, muitas coisas podem fazer com que a gente tenha momentaneamente uma desatenção, sem que seja um diagnóstico, por exemplo, certo? Então, é muito importante que se vocês tenham se identificado com algumas das coisas que eu falei aqui agora na aula, pode ser que vocês estejam passando por um momento de estresse e aí vocês estão desatentos e não necessariamente são desatentos, ok? Pessoal, aqui eu trouxe um quadro dessa publicação aqui de baixo de 2014, tá? Esse quadro traz alguns termos diferentes, mas vamos lá, olha. A gente tem aqui os tipos de atenção, tá? E aí, tem alguns sinônimos, por exemplo, atenção do tipo vigilância, atenção mantida, atenção sustentada ou atenção contínua são a mesma coisa, ok? Então, se vocês forem ler em outra literatura, esses termos significam a mesma coisa, né? E eu já expliquei isso para vocês em relação à atenção sustentada e a atenção mantida é a mesma coisa. Então, o que é? É o estado de preparação para detectar e responder a determinadas mudanças no ambiente, né, de estímulos. Atenção do tipo sondagem, já falei, é igual, é a procura por um estímulo. Atenção seletiva, atenção focalizada ou atenção focada é trazida por este autor desse artigo como sendo a mesma coisa, tá? Seletiva, focada e focalizada, que é a escolha de um estímulo em relação ao outro para na hora de você prestar atenção. Para esse autor é isso. Existem algumas diferençazinhas de um autor para o outro em relação a essas nomenclaturas, mas o que é importante é você seguir um autor especificamente. Aí, a atenção dividida, eu já tinha falado para vocês lá atrás, né? Quando você coordena o desempenho de mais uma tarefa para distribuir a atenção sua. A atenção conjunta ou compartilhada, eu não tinha falado lá atrás para vocês. A atenção conjunta ou compartilhada é assim, sabe quando vocês estão conversando com uma pessoa e a pessoa fala com vocês, ela está falando olho no olho, de repente a pessoa olha para o lado e você vai lá e ajusta o seu olhar para ver onde a pessoa estava olhando, tá? Isso
É o ajuste do olhar em uma direção, em resposta ao olhar do outro. Isso é chamado de atenção compartilhada. E a atenção alternada, como eu já tinha falado para vocês lá também, que é a capacidade que o indivíduo tem de mudar o foco de atenção. Tá? Então, é só aqui mais algumas definições trazidas por um outro autor. E aqui, pessoal, é só um exercício para a gente finalizar essa primeira parte da nossa aula, um exercício de inibição de automatismos, tá? Então, que faz parte da atenção seletiva. Por que atenção seletiva? Você tem dois estímulos, tem que escolher entre os dois. Qual que é o objetivo aqui que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês olhem para baixo e diga a cor que a palavra está escrita e não o que está escrito. Tá? Então, neste primeiro aqui, você vai ter que dizer verde. Neste aqui, você vai ter que dizer vermelho. Neste aqui, você vai ter que dizer azul. Na verdade, o que acontece aqui nesse exercício? Esse exercício mostra pra gente que a gente fica competindo entre dois estímulos, que é a leitura e a cor de fato que está ali, né? Então, você tem que escolher entre dois estímulos. Eu leio ou eu falo a cor que está escrita, a cor da letra, certo? Então, tentem aí vocês, eu vou deixar alguns segundos, tentem aí vocês fazerem isso e percebam como a gente tem que inibir os automatismos, que é ler o que está escrito e não falar exatamente a palavra e não falar exatamente a cor da letra, certo? Vai lá, então. Eu vou deixar 5 segundos para vocês tentarem fazer alguns deles aí. Comecem por esta segunda linha aqui. Perceberam, pessoal, como é difícil fazer a atenção seletiva quando você tem competição entre mais de um estímulo, né? Então, é bastante difícil. Gente, eu finalizo com esse exercício aqui agora, né? Essa foi a primeira parte da nossa aula de atenção. A semana que vem a gente tem a segunda parte da aula de atenção, tá? Um abraço a todos, eu espero que vocês estejam gostando. Deixem suas dúvidas e a gente se encontra no nosso plantão para dúvidas, ok? Então, eu encontro vocês no Zoom online, ok? Um abraço a todos e boa semana!